Direcionar a energia do curta-metragem para o passado e falar de ancestralidade leva a sociedade a encontrar-se consigo mesma, refletindo sobre questões latentes do cotidiano. Tião é uma obra que aborda a violência contra o jovem negro através da figura de São Sebastião. Já o filme Eu Preciso Destas Palavras Escrita é um documentário poético que resgata a figura de Arthur Bispo do Rosário. 2 filmes que são exemplos da potência narrativa do curta-metragem na construção da memória social. Olá! Hoje a gente recebe aqui no Curta em Cena o cineasta Clementino Júnior, realizador do filme Tião, que participou de diversos festivais e mostras pelo Brasil. O filme é uma abordagem poética de uma realidade bastante dura, própria do processo de formação da sociedade brasileira e que, de tão conhecida, parece algo natural. Mas essa confusão o filme não deixa fazer. Clementino, obrigada por ter aceito o convite de vir aqui no Curta em Cena. Eu queria saber, primeiro, que realidade é essa? O que vocês tentam mostrar nesse filme, trazendo um São Sebastião negro que acaba passando por uma violência na cidade do Rio de Janeiro? Que mensagem é essa? É a mensagem de tentarmos buscar qual é essa identidade do carioca, o que se perdeu e como essa perda, né, de tentar entender o que é a construção do Rio de Janeiro fez com que a gente viva hoje em dia num contexto de violência, num contexto de não encontrar as soluções para voltar a ser tudo que se vende da cidade maravilhosa. Você fez uma opção de trazer um São Sebastião negro, é um jovem negro no Rio de Janeiro. O que significa hoje ser um jovem negro no Rio de Janeiro? É interessante, porque a ideia do filme, na verdade, surge a partir de um poema do jornalista Jefferson Pedro, que ele me procurou imaginando que aquele poema era cinematográfico, ficou assim, Clementino, quero te mostrar um texto, e vamos fazer um filme. Aí quando eu recebi o poema, eu achava que ele ia mandar um roteiro, né? Recebi o poema, comecei a ler essa descrição desse São Sebastião, que retorna ao Rio de Janeiro e começa a transitar pela cidade, e tem a história das balas perdidas. Quando eu li o roteiro, em nenhum momento, o poema, em nenhum momento se diz que o São Sebastião é negro. Mas eu identifiquei logo de cara que só teria contexto se o São Sebastião fosse negro. E perguntei para ele, e ele disse, que bom que você percebeu. E começamos juntos a roteirizar o filme, transformar isso numa história. E tem essa coisa de um personagem negro tentando se identificar com a cidade, trabalhar o símbolo da cidade que é o padroeiro, né, dessa construção católica, né, do Brasil, da antiga capital do Brasil, e buscar também esse diálogo com as ancestralidades, né, as tradições de matriz africana, dentro de todo esse contexto da construção do Rio de Janeiro. Foram 3 flechas. Feriram o meu corpo, sangraram a minha alma, magoaram o meu coração. Mas como todo bom guerreiro, não desisti da luta. Abracei esta cidade como se abraça um irmão. Na defesa desta terra, selei a união entre índios, negros e brancos, e virei o padroeiro deste chão. Adorado por muitos, há muitos anos atrás. Não se engane, não duvide, sou eu mesmo, São Sebastião. São Sebastião, quando ele transita pela cidade do Rio de Janeiro, ele estranha algumas coisas, as pessoas estranham aquela figura ali e, no fim das contas, ele acaba se encontrando, né? Então, que símbolos foi esse que você buscou? Até dos locais onde ele passa, essa escolha por esses lugares, essa cultura que ele entrou em contato e acabou se familiarizando. O que é que você escolheu e por que é que você escolheu?
É uma escolha que já estava presente no poema do Jefferson, né? Ele escrevia, a princípio nós planejávamos fazer na Igreja dos Capuchinhos, diante da imagem do São Sebastião. Depois, repensando, vimos que teria um impacto maior começar na Glória, a partir daquela imagem da estátua do São Sebastião, bem próximo à entrada da cidade, que tem todo um simbolismo ali da entrada da Baía de Guanabara, e como um ponto de partida e de chegada do personagem enquanto ele faz esse trânsito pela cidade. Então já está previsto, filmamos isso em 2015, estava ainda naquela fase de todo um simbolismo turístico também do Complexo do Alemão, então tinha já essa ideia de fazer e buscar essa humanidade, né? No momento que o personagem deixa de ser santo e se torna um humano, um cidadão qualquer. Quando ele encontra com os jovens do Passinho, quando ele transita pela comunidade, que também durante a gravação foi um dos momentos mais interativos. Os dois momentos mais interativos do filme são na Central e no Complexo do Alemão, coincidentemente. E me parece que tem uma intenção de dar visibilidade para uma cultura muito rica, que é formadora da cultura brasileira, mas que ainda é invisibilizada, né? Com certeza. E se pessoas como eu e como tantos outros realizadores negros que estão produzindo no momento, nem todos com o mesmo acesso aos recursos para poder produzir obras audiovisuais de longa-metragem, ficção, mais elaboradas. Mas se todos nós estamos começando a trabalhar essas narrativas, muito pelo acesso aos recursos digitais, que tem facilitado bastante. Começamos a nos exercitar no audiovisual. Eu já estou há algum tempo, mas tem muita gente nova produzindo coisas sendo premiadas, pelo menos em curtas-metragens, em documentários. Mas também por um incômodo de como a imagem do negro vem sendo representada no audiovisual ao longo das décadas. O cinema nacional cometeu, com raras exceções, muitos equívocos e acabou reforçando, ao invés de colaborar nessa construção, reforçando estereótipos. E é contra isso que a gente vem se engajando para produzir. No filme, o Tião, ele se identifica muito quando ele encontra aqueles jovens do Passinho, né? Ele entra na dança. E apesar de ser uma manifestação cultural linda, ainda tem muito preconceito, especialmente pela associação com o funk, como outras formas de manifestação que são levadas, em sua maioria, por pessoas negras. Depois você mostra o samba, que acabou alcançando seu lugar, mas também teve uma grande marginalização. Você vê isso ainda hoje, que as culturas que são levadas, principalmente por pessoas negras, enfrentam mais resistência, ainda tem preconceito? Com certeza. A gente tem que pensar que faz parte da construção do Brasil. O que era a medicina no Brasil antes da chegada da corte? Eram os curandeiros, era toda uma medicina tradicional, era um outro saber que era o que resolvia a questão durante a colonização no Brasil. Com a chegada da corte, com a vinda de toda uma ciência e toda uma outra construção com foco europeu, mudou um pouquinho esse olhar e essa sensibilidade. E aí começou-se a olhar com uma certa marginalidade tudo que era feito por negros, indígenas. Há uma desigualdade que é uma construção de 4 séculos, não é algo que surgiu da noite para o dia, que se resolveu de um mandato para outro na política. A formação de cineastas negros é uma forma de combater
essa imagem, né, distorcida de uma forma mais pungente? Com certeza, não só a formação, e ainda bem que pelo menos na última década teve uma série de políticas públicas que viabilizou maior acesso a cursos universitários de cinema, que então não é uma coisa assim de pessoas negras formadas em cursos livres de cinema, com cursos como os que eu faço em periferias do Brasil e tudo, mas também cursos universitários a partir das cotas. Então, muitos jovens negros já vêm se formando com o mesmo know-how dos demais cineastas e começando a colocar esse olhar. E isso, vamos ver, toda uma diversidade de pessoas que estão começando a trazer certos temas que sempre foram tabus, mas com um olhar mais apropriado, um olhar mais cuidadoso. O lugar de fala é muito importante, não é apenas assim o lugar de fala para legitimar que só tal pessoa pode falar sobre aquilo, mas se perceber que há outras formas de falar sobre determinados temas e que toda a classe cinematográfica tem que estar atenta a isso, para evitar certas polêmicas que têm acontecido no mercado e porque aqueles que já vêm realizando há muito tempo têm uma dificuldade em perceber que não dá mais para falar sobre a questão do negro, sobre a diversidade sexual e tantos outros temas da mesma maneira que vinha sendo feito. Você tem optado por usar crowdfunding para fazer alguns dos seus filmes. Por que você fez essa opção? Eu comecei no meu primeiro e único longa-metragem, o documentário Anjos de Chocolate, sobre a escritora e cobradora de ônibus Sônia Silva. Foi finalizado em 2013, mas foi um projeto que eu iniciei em 2005. Teve mudança de tecnologias e tudo nessa passagem do tempo, mas fui acompanhando várias etapas da carreira dela. É uma personagem com a qual eu me identifiquei muito, porque ela produzia de forma autônoma seus livros, querendo se tornar uma grande escritora, assim como eu faço meus filmes. E chegou numa etapa que eu precisava pegar todas aquelas horas de material que eu tinha e sentar para roteirizar e editar. E dando aula em cursos de livros, sendo freelancer, não tinha como, então eu recorri ao crowdfunding para poder ter os recursos para poder sentar e ficar, concentrar pelo menos 3 meses só na finalização desse documentário. E a partir daí, esse recurso foi utilizado mais 2 vezes em outros 2 curtas-metragens, no Tião e no meu curta-ficção mais recente, O Jogo. E os editais de fomento? Qual é a sensibilidade das comissões de seleção desses editais? Que são pessoas que vieram nessa construção com um olhar eurocêntrico em relação à produção de cultura e de audiovisual, a falta de diversidade também na formação dessas comissões. Quantas vezes você vai ver pessoas LGBT, negras, uma presença feminina nas decisões e na formulação desses editais. Então, enquanto os editais forem pensados para a produção como ela vem sendo feita no último século, nesses pouco mais de 100 anos de cinema, então não vamos conseguir enxergar uma possibilidade de filmes com a questão do negro, com a questão de gênero, estarem mais presentes nas seleções, buscando essas verbas para a produção do que realmente interessa ao mercado, longas, ficção e filmes até do circuito comercial, mas que trabalhem com um olhar apurado. E ficamos concorrendo aos pequenos recortes de editais que são feitos
para diversidade, que normalmente são verbas muito pequenas. Já temos um público grande disputando poucos editais com verbas muito pequenas. Recentemente tivemos editais assim que sequer as pessoas tiveram que começar a produzir sem ter recebido o recurso. Então, realmente, o crowdfunding está sendo uma solução que ainda não é a ideal, mas é uma forma de não pararmos de produzir. E não perdemos a nossa voz, que tem sido conquistada ao longo dos anos, com muita dificuldade e muita luta. Faz parte da resistência nossa para poder estar presente, colocando a nossa voz. Clementino, obrigada pela sua presença aqui no Curta em Cena. Foi ótima a entrevista. Obrigado. E nós vamos para um intervalo rápido, mas antes a gente confere um trecho do filme Tião, de Clementino Júnior. E na volta, a gente segue investigando a ancestralidade e a resistência através do curta-metragem. Fique com a gente. O santo, padroeiro do Rio de Janeiro, desta carioca nação. Por mais tantos e tantos anos, mesmo ferido no corpo, na alma, no coração. Eu queria ser todos os dias o santo padroeiro da cidade maravilhosa da Guanabara, do Rio de Janeiro, para sempre. O Curta em Cena foi até o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea para falar com Raquel Fernandes. Ao lado de Milena Manfredini, ela dirigiu o filme Eu Preciso Destas Palavras, escrita, uma obra tão instigante quanto o personagem que retrata, Arthur Bispo do Rosário. Por muito tempo, seu talento excepcional ficou negligenciado sob o estigma da loucura. Eu sou psiquiatra e cineasta e há 5 anos eu estou aqui atuando como diretora do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea. É um museu que fica na antiga colônia Juliano Moreira, que foi um hospício e que hoje a gente faz todo um trabalho de romper os estigmas da loucura através da preservação e da cultura. Dentro desse processo é que surgiu a oportunidade, através do edital da Rio Filmes, da gente poder então fazer esse filme, que é um pouco para resgatar essa memória de Bispo, né? Então é o filme Eu Preciso Dessas Palavras escritas. Nasci onde o rio dá muitas voltas. Um dia eu simplesmente apareci no mundo, pelos braços da Virgem Maria, minha mãe. Desde a infância me é revelado a Anunciação. Sou filho do Homem Mestre. Bispo, né? O nome dele era Bispo mesmo, é Arthur Bispo do Rosário, o nome de batismo. Ele era de Sergipe e ele veio para o Rio, saiu muito novo de casa e com 16 anos ele ingressa na Marinha e vem parar no Rio de Janeiro e no meio disso ele desenvolve um transtorno mental, né? E aí, em função disso, ele tem uma ideia delirante de que ele veio julgar os vivos dos mortos e vai se apresentar aos frades. E quando ele vai se apresentar aos frades, os frades percebem que ele, né, não está regulando muito bem e o levam para o hospício, na época o hospício da Praia Vermelha, e depois vem para aqui, para a colônia Juliano Moreira. E nessa trajetória, ele vai desenvolvendo dentro do hospício, essa coisa toda, ele vai, a partir dessa construção delirante dele, ele desenvolve toda uma temática a partir dos objetos
objetos que ele encontra no manicômio para construir a sua missão, que era apresentar as coisas do mundo, todas as coisas do mundo para o dia do juízo. E hoje em dia, né, enfim, ele morreu em 89, né, e hoje em dia ele é um dos artistas brasileiros de arte contemporânea mais importantes, né? Ele já participou da Bienal de Veneza 2 vezes, enfim, várias exposições internacionais, Bienal de São Paulo, enfim. Então, ele hoje está junto com Lygia Clark, Elliot Sica, enfim, então um dos nomes da arte brasileira. Mais de que Deus não tem, nem mais de que Deus não há. Com a força de meu Jesus Cristo, salve meu Pai Oxalá. Ana Totô, minha Santa Baba, é no aleu. Totô, meu Jesus Cristo, é no aleu. É de Nanaiuá, olha, olha aí. De Nanaiuá, nosso pai é Baluaí. Eu e Milena, que né, a gente fez juntas a direção e o roteiro do filme, né, a gente achou que era muito importante poder apresentar o bispo, mas podendo resgatar dele um pouco da poética e desmistificando, trazendo um pouco da sua origem, da influência que a cidade natal dele, Japaratuba, em Sergipe, teve sobre a infância. Então, é como se a gente fizesse uma certa arqueologia, né, da história de bispo, né? Então, em vez de ficar, a gente procurou tentar fazer alguma coisa que não ficasse centrado só na história do delírio, enfim, ou da colônia, mas que tentasse poder entender um pouco de quem era essa persona. Então, foi um pouco essa investigação. A gente quis fugir um pouco da fórmula tradicional de documentário, com entrevista e tudo. Então, a gente quis, por isso, pegar certos fragmentos. Então, foi muito rico a gente ir a Japaratuba, enfim, ao Sergipe, a gente foi a Laranjeiras, algumas cidades de Sergipe e entrevistamos pessoas que tinham o que dizer da riqueza de Sergipe, toda a riqueza cultural, a história do quilombo. Então, a gente quis contar um pouco isso, mas entremeado com essa poética. Então, por isso, a gente convidou o ator, o Luciano Quirino, para fazer o personagem do bispo, e aí a gente pegou todas as falas que estão no filme, são a partir de fragmentos, tanto ou que está nas obras, ou de que ele deu em entrevistas. Então, a gente foi recolhendo isso, então, na verdade, a gente é uma ficção porque é uma representação, mas parte muito, né, da fala e da literatura. A gente não podia fazer entrevista com o bispo, então foi o jeito que a gente achou de poder apresentá-lo, né, de uma forma poética. Meia-noite. Rua São Clemente. 301. Botafogo. A gente trabalha contando fio, correntinha, caseado, entrançado.
A gente escolheu o nome do filme, Eu Preciso Dessas Palavras, escrita e não escritas, só escrita, né? Porque é assim, literalmente, que ele borda num estandarte dele. Para mim, é um estandarte que eu acho mais... que eu acho mais significativo, que é o que a gente mostra no filme, onde ele vai narrando toda a trajetória dele, de por que ele veio parar nesse mundo, que ele vai contando, então, a ideia dessa vinda dele com 7 anjos, enfim. Então, ele desce com 7 anjos e vai percorrendo as ruas da cidade de Botafogo até chegar à Candelária, enfim. Né? E isso é muito rico, porque ele vai fazer isso muitos anos depois e a literalidade, a coisa de fazer isso bordado. Então, é uma amarração importante. E quando ele afirma isso, né, de que ele precisa disso, né, a gente achou que isso era muito interessante de mostrar para o público o quanto que essa... A força das palavras, né? O quanto ele tinha essa preocupação desse registro, né? Então, isso a gente achou que era muito interessante, porque, ao mesmo tempo, é uma escrita que é uma escrita muito visual. Então, que eu acho que isso tem muito a ver com cinema também, essa coisa plástica, né? Então, acho que o filme procurou trazer um pouco disso, como trazer essa plasticidade da escrita, da obra do Bispo, né, para a tela. O curta em cena sobre ancestralidade e resistência termina aqui. Mas você pode conferir os extras do programa na nossa página. Até semana que vem. Tchau!